A gente está numa sessão de perguntas e respostas. O tema inicial é cromoterapia, mas isso é só um norte, né? A gente vai falar de coisas gerais associadas também. Então, está com a Emily aqui junto, nosso último dia de aula só de respostas. E eu pedi autorização para ela, para a gente poder compartilhar esse vídeo depois. Esse e os anteriores, né? Então, você autoriza poder compartilhar isso aí nas mídias? Sim, autorizo. Tá bom. Então, você também cuida do Paulo, não falar nada pessoal, etc. Eu não preciso editar isso depois. Certo. Então, toca a ficha. Vamos Beleza. lá. Primeira pergunta. Então, a minha pergunta é sobre a memória epigenética das medicinas ancestrais. Então, nas práticas de cura ancestral, né, nas medicinas da floresta, a gente observa o uso ritualístico das de luz natural e pigmentos de alta vibração, como urucum, genipapo, né, com as tinturas usadas em grafismos, né, sagrados. Então, isso é aplicado diretamente no nosso corpo há milhares de anos. Então, trazendo um pouco, né, queria saber um pouco do teu conhecimento acerca da antropologia médica, evolutiva, se é possível que a nossa espécie ela tenha desenvolvido uma certa espécie de memória epigenética relacionada a essas frequências específicas. Ou seja, a cromoterapia de hoje, ela estaria, então, na verdade, acessando essa ressonância biológica e despertando arquétipos de cura já enraizados na nossa ancestralidade? Uma pergunta bem complexa. Bom, primeiro, eu não consigo responder à luz da antropologia. Não é a minha área de conhecimento, né? Então, assim, posso me apropriar e de acordo com a antropologia, etc. Vou falar mesmo por estudos próprios, né? Gerais ao longo desses anos, né? Desde a filosofia da saúde, né? De modo geral. Tá? Então, livre de um conceito específico. Uma vez que a gente sente afinidade por alguma coisa, a gente percebe que se identifica com uma prática. Pode ser relacionada às tintas de recursos naturais, pode ser relacionada à cor, pode ser relacionada a qualquer coisa, expandindo até a questão. Tá? Então, eu acredito que toda vez que a gente tem sentimento de afinidade com algo, né, ou até mesmo de repulsa, né, algo que a gente se sente conectado de alguma forma, positiva ou negativa, isso está associado, esse sentimento, essa sensação, ela está associada a uma memória. Uma memória que a gente pode chamar de ancestral, né, da nossa ancestralidade. De alguma forma, nós temos isso registrado, a gente tem essa memória, né, que provavelmente habita no nosso inconsciente, né, e ao se identificar com algo, então, ela é despertada. Que a gente não consegue explicar o que é, de onde vem, como que é, trazer mais detalhes, né? A gente não tem propriedade, muitas vezes, a gente não tem, no momento que isso acontece, a gente não tem propriedade racional, conceitual, do que é essa afinidade, do que é aquilo que a gente está identificando, pegando o exemplo aí do grupo, né? Primeiro contato, você não conhece especificamente as propriedades, está identificando a cor dele ali, mas por um estímulo visual. Né? Você não tem propriedade ainda do que significa pintar-se com urucum,
com a cor vermelha dele, né? E esses aspectos. Tudo isso vem depois. Né? Primeiro vem a afinidade, primeiro vem a curiosidade, o interesse. Quando eu digo afinidade é nesse sentido. Né? E a partir disso você vai alimentar a consciência, você vai alimentar a razão, para você entender aquilo que está te atraindo. Não é? Então, dentro da dinâmica da mente, você está tendo um estímulo, tá, que te atrai, você quer saber mais, te provoca curiosidade, né? Mas você não consegue explicar o que é, de onde é, se isso é algo que é bom para ti ou não é, né? Mas despertou a curiosidade, você quer saber mais. Aí, com isso, então, você vai, a partir disso, você vai alimentar a consciência, né? A parte racional. Você vai procurar saber o que é. Ah, é urucum. O que é urucum? É uma semente, assim. Tem a cor tal, né? Tem a cor vermelha. Ah, o vermelho. Ah, tá, o vermelho tem essas propriedades dentro do que eu aprendi, etc. Tá. Mas o urucum, dentro do aspecto fitoterápico, tem outras propriedades, né? Que é usado também, etc. Bem, então tu já alimentou a tua consciência, a tua porção racional da tua mente, né, para entender aquilo que está te atraindo, certo? Em cima disso, você pode ainda se interessar pelos aspectos filosóficos, pelos aspectos subjetivos associados a essa prática que tu está vendo. Então, nossa, eu quero saber por que estão pintando. Por que pintam o braço, o rosto? Pintam com tal desenho? Por que não usam outro que eu vi lá não sei aonde? É uma questão de identidade. Identidade de, vamos pensar aí numa determinada comunidade indígena, né, uma aldeia e etc. Né? Então, eles usam o urucum porque ele é disponível aqui. Eles pintam com tais tracejados porque remete à identidade deles, tá? E assim por diante. Tudo isso tu está alimentando a tua porção racional. Mas antes disso, você teve uma curiosidade muito grande daquilo, né? Existe a curiosidade comum, que é aquele, que interessante, que legal, ok, bonito, tá, sigo adiante, meu caminho. Nesse aspecto, eu não acho que houve uma conexão. E talvez para essa pessoa não haja essa porção de memória ancestral. Uhum. Agora, para outro, nossa, achei o máximo isso é muito legal, me identifiquei com isso demais, quero estudar sobre isso, como é que é, etc. Né? Poxa, da onde que vem essa paixão que veio assim? Né? Da onde vem essa conexão com essa prática e que desperta esse interesse, assim, que, nossa, eu me super identifiquei, parece que isso faz parte da minha vida, parece que eu parece que eu venho desse meio, né? Mas aí você olha dentro dos aspectos convencionais de estudo, hereditários e tudo, e você não encontra na tua árvore genealógica da onde que isso pode estar associado, né? E aí é onde que a gente pode pensar numa conexão de registro, de memória ancestral muito antiga, né? Muito antiga, que pode remeter a períodos anteriores aos registros existentes da tua árvore genealógica e etc. Né? Digo assim, usando essa referência, porque quando você encontra na tua árvore genealógica em determinada geração e tudo, né, anteriores à tua, aí tudo se explica e fica fácil de entender. Agora, se está num âmbito sem registro, né,
a gente fica com aquela incógnita, aquele ponto de interrogação, e num contexto muito subjetivo, né? E o que eu estou trazendo é só uma proposta, uma sugestão de possibilidade, né? Sobre essa memória, que vou chamar de memória ancestral, mas cada um pode defender ela como quiser. Memória epigenética, quem sabe um dia a gente alcance a possibilidade de chamar ela de memória genética mesmo, e assim por diante. Mas, por hora, memória ancestral está de bom tamanho, né? Então, eu acho que essa conexão que a gente faz com qualquer coisa, qualquer estímulo que a gente está passando no dia a dia, está associada a uma memória ancestral, sim. E isso não é só para as coisas boas e que nos desperta curiosidade, e interesse, paixão inexplicável sobre alguma coisa. Isso acontece com as coisas ruins também. Você tem contato com alguma coisa, você simplesmente repugna aquilo, você é completamente avesso àquilo. Claro, vamos pensar que muito disso pode ser coisas que culturalmente são negativas, né? Não são boas, e aí é natural a gente não ter afinidade, né, com essas coisas, afinidade de identificação, né? No entanto, tem muitas coisas em que são culturalmente consideradas normais, não há mal nenhum, não faz mal para ninguém, tá entendendo o que eu quero dizer? É politicamente correto, e a gente olha e tem um bloqueio com aquilo, a gente não se identifica mesmo. Olha, passa reto que isso não me pertence. Então isso também pode estar associado a uma memória ancestral, né? De um registro de experiências não positivas com aquilo com o que a gente está entrando em contato. Perfeito. Respondi? Sim, acho que você foi muito cirúrgico, até porque na naturologia a gente estuda sobre a herança transgeracional, né? Como que a gente herda memórias que às vezes não se são explicadas. Eu tenho uma memória transgeracional, e isso tem tudo a ver com o que a gente está falando, né? A epigenética, ela estuda justamente isso, né? Ela não... É como se, tipo, os fatores externos, eles não alteram o nosso cromossomo, né, o nosso DNA, mas ele altera... tem alguns fatores que influenciam na nossa genes, e tipo, ou seja, nosso DNA, ele não é 100% determinante, né? Ele pode ser alterado. Por exemplo, alguns fatores que são gatilhos epigenéticos é a nutrição e a dieta, estresse e traumas, que foi o que você citou, né? Um dos exemplos, toxinas e poluentes e estilo de vida. E isso quebra o determinismo genético, ou seja, o DNA não é o nosso destino absoluto, né? Isso mostra que essas marcas, cicatrizes epigenéticas, elas são passadas para gerações, né, seguintes. Ou seja, elas podem deixar marcas, sim. E voltando à pergunta, né? Então, se essas marcas que a gente fala, nessas memórias que são vivenciadas, seja através da pintura, sobre, enfim, uma influência de uma cor, ela pode ser também influenciável na minha vida hoje, e eu nem entendo por quê, né? Por que a cor vermelha ela vai me gerar medo? Talvez porque meus ancestrais, né, viram uma cobra vermelha e pode ter picado alguém, e isso me gerou uma herança, né, negativa sobre aquela cor,
E eu não entendo por que racionalmente, mas ela tá lá, né? Então faz total sentido, né? A gente parar pra pensar sobre isso, né? Não só sobre, tipo... Por isso que eu achei muito interessante esse semestre a gente ter estudado, saído um pouco dos protocolos, né? O vermelho, ele vai fazer isso. O azul vai fazer aquilo. Não, necessariamente. De acordo com a tua epigenética, pode ser que isso altere a tua resposta em relação a aquela influência em especial, assim, né? Então, é isso. Acho que respondeu bem. Estudos testados, né, do uso das cores, etc., se identificou propriedades a partir de cada uma delas. Né? Isso é o que se conhece da cromoterapia convencional, associada às cores. No entanto, eu sempre recomendo que se conheça as questões pessoais de cada um ao utilizar as cores. E é importante conhecer essa memória que a pessoa traz sobre elas. Pois a gente tem o efeito da cor em si, o efeito físico, né? Físico, o efeito da física mesmo, né? O efeito daquela onda vibratória, daquela cor emitida e etc. E temos a influência da memória ancestral da pessoa relacionada àquela cor também. Né? Então, eu acho válido a gente trabalhar com todo esse contexto de uma forma global, de forma integral, né? Integralizando tudo isso na prática. Né? Foi esse nosso objetivo aí nesse semestre, né? Isso, a gente começou o semestre discutindo, eu lembro, sobre a cor associada a questões culturais, né? Então isso também já é um reflexo um pouco de como que a nossa mente, ela pode vir a alterar modulações comportamentais e até mesmo fisiológicas, liberando diferentes hormônios de acordo com a influência que eu recebo e a associação que eu faço, né? Psicológica em relação àquilo. Sim. Né? Então você lembra, né, que a gente iniciou, né, conhecendo a diferença de efeito entre a cromoterapia física, né, aplicada diretamente em pontos específicos da pele e tudo mais, do corpo, né? Uhum. Caneta de cromo, tudo, e a cromoterapia ambiental. Isso. Né? E que é muito pouco discutido, ou praticamente quase não é discutido, a diferença de efeito de uma e outra. Né? Onde uma trabalha especificamente com o efeito de onda daquela frequência, daquela cor. E a outra tem uma influência total de acordo com o aspecto cultural e epigenético e de memória ancestral que a pessoa traz. Né? Isso é uma coisa que quase não é abordada. Né? É de extrema importância. Assim, né? Muitas vezes se observa, se discute, se fala sobre uma questão de ineficácia, né? Ou do questionamento de como que se dá a cromoterapia ambiental. Né? Por quê? Porque ela é tratada, né? Ela é vista, interpretada, associada com a área de conhecimento da cromoterapia física. Né? E aí nós temos um problema, né? A gente tem justamente essa questão que não funciona igual. Né? Perfeito. Bem. Isso. É isso aí. Eu gosto assim. Quando a gente vai para além
A gente sempre faz esse estudo mais ampliado, né? Bom, eu tenho uma segunda pergunta, tá? Que é, agora entrando mais na medicina vibracional, né? Que é da área de estudo, assim. Eu acho que o gato aqui acabou de pegar um passarinho. Tira lá, amor. Aqui é assim, prof. Desculpa. Aqui em casa, às vezes. Legal que estão aqui ao vivo, né? Quer ir lá? Não, meu noivo já foi lá. É porque aqui em casa os passarinhos entram, sabe? Entra aqui, eles ficam e passam, porque é bem aberto, sabe? Daí, enfim, o gato acaba às vezes... Ele é bem bonzinho, ele já entendeu que a gente defende os passarinhos aqui, mas às vezes ele... acho que dá um ciricutico. Tem que lembrar da memória ancestral do gato. Isso mesmo. Dele. Isso mesmo. A nossa memória ancestral está diretamente relacionada ao nosso instinto também. Então, essa memória ancestral dele, é a epigenética dele. Tem que respeitar. Sim, a gente entende. Vamos lá, qual é a próxima? Vamos lá. Enfim. Na visão da biodinâmica, da medicina vibracional, né, a gente sabe que a água ela não é apenas um solvente, mas também o principal meio de armazenamento e condução de informação no nosso corpo, né? Então, podemos inferir que a cromoterapia atua primeiramente alterando a tensão ou a geometria dessa água celular, entre aspas, ao redor dos tecidos afetados, fazendo com que a água traduza essa vibração daquela cor e passando isso de alguma maneira para o sistema nervoso? Vamos lá. Primeiro, é importante entender, está entrando no âmbito de corpo físico, né? E a relação com a água. Isso mesmo. Primeiro ponto, é importante lembrar o elevado percentual de água que compõe o nosso corpo. Segundo, você citou o formato, né, da molécula de água. Né? Como é que você citou? Que a água ela não é apenas um solvente, mas o principal meio de armazenamento e condução de informações no nosso corpo, né? Eu falei sobre Você citou um aspecto geométrico. Isso, eu falei que... Então, no caso, a cromoterapia ela atuaria alterando a tensão ou a geometria dessa água no nosso corpo, a água nas células, né, que a gente possui. Se ela alterasse a geometria da molécula da água, seria uma alteração significativa. E muda a identidade da própria água. Então, não seria muito científico a gente aceitar isso. Certo. Ela atua, então vamos pensar que a onda vibratória, a frequência vibratória de uma determinada cor vai atuar na vibração das moléculas da água. Sim, perfeito. Nesse contexto, o conjunto de moléculas promovem formas diferentes que são refletidas, são reflexos, né, dessas vibrações de diferentes ondas. Pode ser das cores, pode ser de padrões de pensamento, como já dizia Einstein, que pensamento é energia, e energia é onda, é vibração e onda. Uhum. Né? Dizia Max Planck. Então, nessa perspectiva, a gente tem as moléculas de água vibrando, recebendo a vibração e então fazendo o papel de antenas, né? Sim. Vibrando
de acordo com a característica das vibrações da fonte que ela está recebendo, independente seja das cores, no caso aqui as cores, né? E aí entra bem o aspecto da cromoterapia física, né? Vai trazer esse aspecto, né, de efeito, e promovendo então uma resposta. Essa resposta a gente pode associar com o trabalho do Masaru Emoto, Mensagens da Água, em que a gente vê as cristalizações a partir do congelamento da água, né, em diferentes formas de fonte de emissão de onda, né? O trabalho dele, ele usou padrões de pensamento e coisas do gênero, né? Perfeito. E fez, então, aquele trabalho, aquele material, Mensagens da Água, com as fotos de diferentes formas de cristalização, né? Então, esse é um exemplo bem interessante aí do que você está falando. Nesse aspecto, sim, a água recebe essa influência, né, e traz esse resultado. E associando com o percentual elevado de composição do nosso corpo, né, o percentual de água, nós podemos pensar que isso é sim uma das formas de explicar como que a cromoterapia funciona no corpo físico, né? No entanto, você achou que eu tinha terminado de responder, né? No entanto, nós temos que lembrar que além da água, tá, existe também elementos altamente ricos de água, tá, por onde flui, se a gente não pensar assim, tá, então é água no corpo todo, não. A gente tem que pensar nos diferentes tipos de tecido com diferentes quantidades de água. Tá? Nesse ponto, tem um que ele também não é muito abordado na fisiologia de modo geral, que é a porção líquida extracelular. Tá? E isso teve um estudioso que se chama Pischinger, tá? Que se chama, então, a matriz extracelular ou a matriz basal, básica, tá? De Pischinger. Pischinger, então, mostrou que entre as células, né, é extracelular, não estou falando de entre tecidos e órgãos. Perfeito. Entre as células, tá, existe um tecido, entre aspas, porque ele é líquido, né? Então existe uma porção onde as células estão banhadas. Então a matriz extracelular de Pischiger é essencialmente formada por água, entre outros elementos. Tá? E ela é que recebe grande parte e traz a maioria da resposta dessa vibração. Então você pensa a cromoterapia atuando, tá, no corpo físico, trazendo uma resposta, como você pega uma pedrinha e joga num lago e vê aquela vibração toda no lago. O lago é a matriz extracelular. Os tecidos, as células do corpo físico que compõem os tecidos, etc., estão boiando nesse lago. Ou seja, você tem sim uma vibração de onda constante a partir de um estímulo, seja ele cromoterápico, hidroterápico, massoterápico, né, agulhamento, enfim, não importa, né, geoterápico, né, reflexoterápico, você está estimulando a matriz extracelular que distribui para todas as células e, de acordo com cada prática e método, vai alcançar as áreas de interesse. Nesse contexto, ainda tem o que é conhecido como cilindros de Heine. Vocês
chegou a conhecer os cilindros de Não, não lembro agora assim de cabeça, mas Heine se é possível ter estuda isso. na reflexologia. Uhum. Por quê? Porque eles são altamente estimulados ou sedados, eles são influenciados por ondas reflexas. Então, sempre que a gente trabalha com alguma das reflexologias, Uhum. e nesse ponto, para te entender o que eu quero dizer como reflexologia, a Certo. própria acupuntura também é uma reflexologia nesse caso. A massoterapia é uma reflexologia. Tá? Então, são as ciências do reflexo. Né? Aliás, a gente fala em reflexologia e sempre pensa em pé, mão e estímulo sedativo e estimulante. Né? No entanto, a gente tem que lembrar que reflexo é uma ação, logia é o estudo do reflexo. A rigor, reflexologia é a ciência que estuda, é a área de conhecimento que estuda tudo que exerce reflexo. Querendo ou não, ou que atua a partir de um reflexo de algo, um microsistema que representa um macro. Iridologia e esclerologia são reflexologias. Dentro da mesma ciência. Faz sentido. Eu acabei abrindo um parênteses aqui, né, saindo do foco, mas fechando, então, além da matriz extracelular, nós temos que lembrar também dos cilindros de Heine. Onde a gente encontra mais sobre isso? Procurem conhecer sobre a matriz básica celular ou matriz extracelular de Pischinger. Tá. É isto. Muito bom. Tô vendo aqui. Vou salvar. Gratidão. Tá consultando. Gratidão, prof. Muito bom. Eu percebo que a medicina vibracional, ela foi uma matéria, que ela explica muito do que é a naturologia, assim, de como que a naturologia funciona. Acho que, para mim, ela estaria no primeiro semestre, sabe? Porque é uma matéria que ela fundamenta muito do que a gente estuda dentro da naturologia, né? Que, é complexo. É muito complexo e é compreensível que a gente não tenha estudo científico mesmo o suficiente para poder explicar toda essa complexidade, né? Porque a ciência, ela precisa de muitos dados, e ela precisa de investigação profunda, e estudos profundos exigem investigações profundas que levam tempo, né? Eu acho que ainda a gente tem muita caminhada ainda realmente para poder, digamos, comprovar tudo isso que a gente estuda, né? Mas a gente já tem bons indicativos, né? Aí que a medicina vibracional, física quântica, enfim, nos traz, né? Boas referências sobre isso, né? Bom. Quando a gente fala em medicina vibracional, dentro da naturologia a gente tem um conhecimento, ou melhor, a gente adquire, desenvolve um conhecimento acerca desse conceito. Eu diria que esse conhecimento ele avançou muito nas últimas décadas. Nas últimas 2 décadas. Há 20 anos atrás, quando se falava em medicina vibracional, se trabalhava com conceitos e fundamentações, literaturas, que traziam pouca referência palpável sobre como funciona. Embora ainda fosse ensinado a própria física quântica como uma disciplina de grade curricular, né, da graduação,
claro, fundamentos básicos, etc., ela não se aproximava das fundamentações que eu considero necessárias para tornar a medicina vibracional mais palpável. Então, essa linha de conhecimento, antigamente, digo antigamente, foi a minha experiência, mas a gente vê muito disso hoje ainda, né? Ela está associada a uma conotação mística. Tá? Quando se fala, qualquer coisa que se fala vibracional, ganha naturalmente uma conotação mística. Infelizmente, as próprias essências vibracionais, né? Os remédios vibracionais em geral, né? Em essência, mas eu quero me referir ao todo. Então, são os remédios vibracionais em geral, são remetidos a algo místico, em que as pessoas colocam como pré-requisito ter que acreditar. Eu preciso acreditar para usar, né? E aí onde eu digo que isso não é nenhum recurso religioso, né, vinculado a nenhuma religião, para haver a necessidade de acreditar. O que precisa é estudar. Precisa, sim, estudar muito e desenvolver muita pesquisa com metodologia científica adequada, para se entender melhor o fenômeno que ocorre associado ao que é chamado ainda de vibracional. E ainda, eu digo que é possível que lá na frente, espero que não muito na frente, se essa compreensão dessa dinâmica de ação dos remédios chamados vibracionais, etc., possa ser desvendada, né, como funciona essa dinâmica toda, pode ser desvendada, compreendida e esclarecida, a ponto de que se vai observar que pode perder o sentido chamar de vibracional. Uhum. Talvez, falando como um pisciano, né? Talvez isso quebre o romantismo dos remédios vibracionais, da medicina vibracional, né? A gente tem como algo que associa a algo sagrado, né? A algo, mas aí de novo cai no contexto místico. Uhum. Tá? E aí quando se fala em algo vibracional, as relações que se fazem costumam estar associadas, vinculadas e trazer a necessidade de crença. Entendo. Tá? Automaticamente, isso provoca um distanciamento gigante, eu digo gigante populacional, de todos aqueles que não aceitam alguma coisa que tem essa condição de que é preciso acreditar, né? Eu, como estudioso da medicina vibracional, eu bato de pé, né? Eu afirmo veemente que não é uma questão de crença, certo, de estudo. Sem dúvida. Muito. E para mim já ficou muito claro isso, quando se fala em vibracional, a primeira coisa que é necessário estudar é sobre a vibração de um átomo. E as pessoas, não é que esquecem, mas não aprendem sobre, né? Não é algo que se aprende no dia a dia, a composição do próprio corpo físico, na perspectiva energética. E assim como eu estou falando, já traz o próprio conotação mística, né? Nosso corpo físico é feito de energia, é energético, etc. Corpo energético, enfim. Tá? Mas nós somos feitos de átomos. Isso é física. É verdade. Isso não é religião. Né?
Então, o que vibra são os átomos do nosso corpo, são os átomos da molécula de água, são os átomos dos tecidos do nosso corpo, né? Então, antigamente se estudava, dentro da medicina vibracional, literaturas que não traziam esse respaldo palpável do que é que vibra de fato e como que isso acontece. Então, antes de estudar livros que falam da terapia vibracional, nós temos que estudar física quântica, e não é assim, a física quântica explica, não, é o que dela, quais teorias, quais elementos, quais estudos auxiliam a entender o que acontece com a gente. Tu tem um estudo para indicar, assim, da física quântica ou da medicina vibracional, enfim, que vai mais para esse lado, assim, desse estudo que tu tá citando? Tipo, alguma teoria? De forma especificamente técnica, eu não tenho. Existem muitos autores, como Amit Goswami. Sim, conheço, tenho livros, inclusive, dele. É um dos principais, assim, né? É um dos pioneiros, um dos melhores, mais antigos, assim, dessa área, e a partir dele surgiram outros debates. Então, buscando referência do Goswami, se chega a nomes de sucessores dele, tá? Mas eu mesmo estudei, né, ele e outros, trazem uma contextualização compreensível, mas não dentro de um contexto técnico de física. Entendi. Isso eu acabei encontrando numa literatura vasta, assim, da física mesmo, aplicada a outras áreas de conhecimento, não do corpo físico, não do ser humano, entende? Não do ser humano, não da mente humana, não da psique, né? Então eu venho trazendo isso associado à psique, associado ao corpo físico humano, etc., a partir das teorias da física aplicada a outro contexto, como, por exemplo, a cosmologia, a astronomia, e a dinâmica da física do nosso planeta, sistema, e assim por diante, tá? Então, eu venho trabalhando em cima disso há muito tempo, trazendo isso para o ser humano, né? Certo. Na verdade, vem uma literatura futura aí, fazendo essa tradução da física na perspectiva geral, aplicada ao ser humano. Perfeito, prof. Eu comecei a ler A Física da Alma, do Goswami. Eu tenho a trilogia, inclusive, dos livros dele. Eu achei muito denso, muito complexo mesmo, assim, é bem... Minha mente, eu acho que explodiu, tipo, nessas aulas. A gente ficava, não dá pra passar pro próximo capítulo. Tipo, não é um livro que se lê com fluidez. Você tem que digerir ele, né? Sim. Então, realmente, você tem que estudar. É um estudo mesmo, né? Bem profundo. E ele faz associações, né? Ele traz muito realmente da medicina vibracional. Acho bem interessante. Faz correlações muito com o que a gente estuda, assim, na metrologia, né? Bastante termo da física. Aí você tem que buscar, né? Para poder associar. Não, exatamente. E é nisso que eu digo, assim, quando a gente quer estudar a fundo sobre isso, a gente não vai encontrar, ou melhor, eu não tenho encontrado nesses 20 anos estudos que trazem pronto a relação da física com o ser humano, tá?
Eu digo assim, por exemplo, olha, tal teoria se aplica aqui de tal forma, assim, 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 por conta de tal relação. Tá? Não, o que a gente encontra é, assim como tu está citando aí do Goswami e de outros autores, né, que vem o Chopra, o Capra, né, Capra, Quarta dimensão. Deepak Chopra, né, esses autores vêm trazendo essa linha de conhecimento, mas de uma forma mais subjetiva, não assim num contexto técnico da física que nos ajuda a entender assim, olha, esse fenômeno acontece desse jeito por conta disso aqui. Tá? Isso é o que eu digo que esse compêndio de estudo que eu venho fazendo há cerca de 20 anos, que eu estou transformando num livro. Né? Legal. Nossa, então, muito bom. Assim que possível, vem aí uma literatura sobre a dinâmica energética do ser integral na perspectiva da física quântica. Quero autografado, tá? Com as leis específicas, como que ela funciona, como que elas foram descobertas, aplicadas, experimentadas, no meio de foco de estudo delas, e como que eu trago ela, como que eu mostro a utilidade dela no ser humano. Por que eu identifiquei ela como algo que explique a nossa natureza energética. Né? Então, isso é algo que está vindo aí. Né? Já Parabéns. Quando que sai, será? Quantas páginas, né? Mas eu espero que... bom, não vou dizer data, porque eu já fiz isso algumas vezes, não deu certo. Né? Mas, assim, não falta muito. Né? Legal. Não falta muito. Está passando por uma atualização, teve muita novidade no âmbito da física nos últimos anos, em função do avanço tecnológico, e eu havia parado e quando agora que eu estou retomando, né, a atenção a ele, eu vejo que houve muito avanço em conhecimento dentro da física, né? E formas cada vez mais palpáveis, uma vez que se faz essa relação com o ser humano, de explicar a nossa dinâmica. Então, eu estou fazendo uma revisão agora e atualizando essas informações, né, com esses novos estudos que ganharam mais explicações mais palpáveis a partir das novas tecnologias disponíveis, né? Antigamente não tinha. Então isso vai trazer um upgrade bastante bom aí para o material que existia. Eu hoje acho muito bom não ter publicado no passado, né? Ter esperado esse período, pois vou conseguir trazer ele muito mais atualizado com o avanço de tecnologia que a gente tem hoje, que o salto foi muito grande. Assim, vai ser muito bom, vai ser bom. Mas espero que não demore muito. É isso aí. Parabéns, prof, parabéns. É um trabalho de muitos anos, muita dedicação, né? Tenho certeza. E eu estou curiosa para ler. Obrigado. Pode falar. Então, minha última pergunta, terceira e última pergunta, entra mais nessa parte entra mais no campo da fotobiomodulação mesmo, né? Que já se tem estudos que mostram que a fotobiomodulação transcraniana, ela tem se mostrado muito promissora, né? Para questões de neuroinflamação, né? Depressão. E aí, pensando nessa comunicação de intestino, cérebro, né, e a aplicação da fotobiomodulação, na região abdominal, plexo solar, que é tem vários pontos,
tem potencial para alterar o microbioma, estimular o nervo vago, a ponto de impactar clinicamente na regulação emocional, né, e no tônus parasimpático do interagente? Você pergunta, assim como tem a transcraniana, a aplicação na região do plexo, é isso? Isso, região abdominal, né? Fazendo essa associação de intestino-cérebro, né? Se teria um efeito reverso, enfim, né? Se tem esse potencial de alterar esse microbioma que a gente sabe que é sistema endócrino, né? Enfim, tá totalmente ligado. Os efeitos serotoninérgicos, dopaminérgicos, com o intestino e o cérebro, né? Então, como que a gente poderia refletir sobre essa atuação? Ok. A fotobiomodulação transcraniana conta com um mapeamento todo do microsistema do crânio com as partes do corpo e toda a parte nervosa e etc. Na mesma linha de conhecimento, mas menos conhecido, menos divulgado, existe na região do plexo, em especial em torno do umbigo, existe um microsistema também de conexão nervosa muito grande, né, de muitos pontos que conectam também com o sistema nervoso e com diversas partes do corpo. Tá? Então, trabalhar pontos associados a esse microsistema na região do plexo também vai promover benefício para todos os sistemas, né? Não só digestório, endócrino, nervoso, mas de modo geral. Tá? Então, sim, corresponde. Uhum. Tá? Perfeito. É menos divulgado, consequência, menos estudado. Tá? E é outra área de conhecimento que merece um aprofundamento, tá, desse microsistema. Nós temos diversos microsistemas no corpo físico. Né? De novo, isso volta para a ciência das reflexologias. Né? A gente tem palma da mão, palma dos pés, dorso, né? Crânio, coluna vertebral, tá? Os olhos, né? Pupila, íris, esclera, não na forma de aplicação tátil, né? Mas na forma de informação, né? A face, né? Então, temos a fisiognomonia facial, né? Que é trabalhada na geoterapia, entre outras, né? Forma também, a própria observação também é possível, né? Um pouco mais de estudo. Então nós temos diversos microsistemas. A língua é extremamente complexa e rica de informação, como do macro, né? Uhum. Então, e no plexo também. Tá? Então é muito rico, tem muitas possibilidades de acesso à informação e à terapêutica no corpo físico que sequer foi estudado ainda. Né? E as formas de aplicação terapêutica vão muito além do que a própria fotobiomodulação. Né? Ela é super dinâmica, prática e versátil, a fotobiomodulação. Né? E maravilhosa.
No entanto, é importante saber que esses microsistemas estão disponíveis a qualquer outra ferramenta terapêutica, né? A gente pode pensar aí na aromaterapia com os óleos essenciais, trabalhando de forma pontual, né? A própria acupuntura, né? Um dos TCCs da naturologia na universidade, há um tempo atrás, para desenvolver o seu estudo, eles utilizaram pontos inexistentes na literatura, né? Como pontos fictícios para fazer uma relação de controle, né? Grupo controle, tá? Eles estariam recebendo agulhamento, mas em áreas aleatórias que não há referência em literatura de medicina chinesa, né? E trouxe uma certa resposta, né? Aí veio a incógnita, veio o grande ponto de interrogação, né? Poxa, como que isso está acontecendo? Como que isso acontece? Né? Qual foi a relação que possa explicar isso? Placebo, o que acontece? Então se discutiu diferentes possibilidades, né? Agora, nesse momento eu trouxe a provocação, né? Por que não pensar que existem pontos reflexos que a medicina chinesa não avançou, não estendeu, não mapeou, né? Por que é só os 72 mil nadis e pontos de acupuntura e fugiu o outro nome, como é que é mesmo? Acupontos, reflexos. Me fugiu aqui agora. Técnico da chinesa mesmo. Deu branco. Que seja. Então, por que não pensar que sim existem N outros pontos e mapeamentos para serem feitos? Isso não se avança porque a gente se sente satisfeito com um mapeamento que é milenar, é óbvio, né? Assim, a gente é altamente respeitável. Nós temos uma medicina milenar pronta, né? Com milênios de estudo, né? E que nós aqui do Ocidente mesmo tem uma grande dificuldade, porque não é o nosso foco principal de estudo, de avançar no próprio conhecimento que já existe, né? Mas isso não exime a existência natural de N outros pontos, né? E novos mapeamentos a ser feitos. Sem dúvida. Né? Sem, de maneira nenhuma, a desrespeitar ou menosprezar e etc., o que já existe. Né? Só trazendo mesmo uma constatação da nossa natureza. É isso. Eu já nem lembro qual era a pergunta. Sim, é a questão do flexo. Isso. Perfeito. Eu acredito que essa reflexão nos mostra, né, que o nosso corpo ele é muito complexo, ele tem meridianas, lembrou? Isso. Ele tem uma complexidade que ainda realmente não foi mapeado 100%, eu acredito também, né, dos pontos. A gente tem ali, em média, 360 pontos principais, mais os pontos extras, né? E, por exemplo, o Intang, que é muito utilizado, ele é um ponto extra, né? Então, são, digamos, mais de 400 aí pontos principais, contando com os pontos extras, né? Sim. Então, tem espaço para muito mais, né?
Com certeza tem outros meridianos que no nosso corpo inteiro, né? Que é uma constante. Tem muito a ser estudado ainda. Tem muito a ser estudado. Mas a cultura, principalmente nossa, né, ocidental, ela está muito voltada, né, muito focada na sistêmica, né? Na saúde sistêmica. Fisiologia também, né? Tecidual, etc. Então, tem outro foco de estudo. Né? Sim. E ainda está aprendendo o que os orientais estudam há milênios. Né? E já é um mapeamento consagrado para eles. Então, nós aqui ainda estamos aprendendo o que eles sabem há tanto tempo. Então, quase que ofende quando, né, se traz alguma coisa assim, vamos estudar um mapa novo, um mapeamento, vamos iniciar um mapeamento novo? Bom, para que se a gente mal sabe, a gente nem sabe o que já existe. Uhum. Né? Então, tudo isso é compreensível. Tá? Sim. Mas, que eu só para deixar claro, né, nada disso exime a possibilidade da existência de N outros pontos que não foram estudados. Né? Então, aí, claro, alguém pode dizer, mas tu acha que em milênios não experimentaram trocentas outras possibilidades? Com certeza que sim. Mas qual será que era o foco deles em buscar resultados, respostas e reações? Né? Talvez hoje em dia a gente traga novos focos de atenção a respostas que não era visto antigamente. E aí novos pontos podem atender a essas questões. Enfim, né? É só uma provocação mesmo, né? Isso. Fica no ar aí. Eu tô até dando uma pesquisada aqui sobre os pontos que a gente tem aqui na região abdominal, né? Inúmeros. Sim. Praticamente todos os meridianos, né? Fígado, triplo aquecedor aqui no meio, vesícula, baço, intestino delgado, coração, pulmão. Bem, praticamente todos. É bem completo, né? Aqui os pontos Shu, né? Os pontos Shus dorsais, né? Os pontos Shu aqui. Pontos Mu, os na frente são Mu, os pontos Shu são atrás, né? Shus dorsais. Muito bom. Gratidão, prof. Eu acho que tá mais que respondido, né? Essas eram as perguntas que eu tinha para hoje. Gratidão. Ótimo. Eu tenha conseguido atender, né? Oi? Dúvidas aí, né? Sim. Espero que eu tenha conseguido responder atendendo aí, né? Aham. As dúvidas, né? Eu queria que fosse mais queria que fosse mais reflexivo mesmo, né? De pegar um pouco de tudo que a gente já estudou, né? Antroposofia, medicina vibracional, associando aos meridianos aí, a medicina chinesa. Foi bem interessante. Bom, é sempre bom lembrar, né, que existem diversas contribuições de informação, por consequência, terapêuticas, intervenção ao ser humano e aos seres em geral, estendendo, né, para outros animais, etc. Aliás, existe inclusive a acupuntura vegetal, né, que é também muito explorada, mas ela existe. E já, né, tem alguns estudos sobre isso. E sempre existe novas coisas para serem exploradas. E se observa, e nesse contexto, a gente acaba
se apegando e se fixando nas milenares, obviamente, pelo histórico, né, milenar, está respeito, né, em função disso. E ao observar isso, a gente vê que existem algumas milenares que a gente conhece, né? Umas a gente conhece mais, outras menos, dentro da naturologia, né? E das práticas integrativas como um todo. E isso é bom a gente se dar conta de que o fato de haver diversas áreas de conhecimento milenares mesmo, né, sobre o mesmo objeto, o corpo físico, o ser humano, nos leva a observar que cada cultura tem um foco de interesse diferente. Uhum. A partir de uma interpretação do mesmo objeto, né, o ser humano, diferente. Sim. Eu falo objeto como pesquisador, né? Uhum. Mas eu quero dizer, dentro de um aspecto epistemológico, etnológico, antropológico, enfim, o que eu quero dizer é que a gente precisa atentar que o fato de haver diversas medicinas tradicionais, milenares, né, de conhecimentos extremamente antigos, sobre a mesma coisa, né, sobre o ser humano, mostra o quanto que essas diferentes culturas desenvolveram seus conhecimentos sempre um foco de entendimento muito, muito particular daquela cultura. Então, o xamanismo traz uma característica, né, com a relação intrínseca com a natureza, né, a medicina chinesa com o fluxo energético de Qi, no corpo como um todo, a Ayurveda com as características energéticas dos canais, dos centros energéticos e os padrões diferenciados constitucionais, né, da constituição da pessoa, pelos tipos, né, dos doshas, né, a chinesa com a relação com os elementos, os elementos dos 5 elementos, e cada uma delas traduziu o ser humano a partir da sua forma de compreensão. Entende? Exatamente. Agora, a gente precisa observar o quê? Porque a gente vê muitas pessoas tendo todo um cuidado e uma dificuldade de, ao conhecer muito uma, não tem, naturalmente, a dificuldade de pensar na outra, porque não conhece. Né? E muitas vezes acontece uma certa desconsideração da outra cultura, né? Na sua interpretação do ser humano e na sua intervenção. Tá? E aí, nesse ponto, onde eu quero chegar? Que muitas vezes a pessoa interpreta a fundo por uma linha de conhecimento e não consegue relacionar, fazer associação com outra linha. Tá? Então, se aprofunda na questão dos meridianos, mas não consegue traduzir isso para chakras. E quantas vezes a gente escuta, não, chakras são chakras, meridianos é meridiano. Mistura uma coisa com a outra. Mas como assim? O objeto não é o mesmo? Né? Falando em linguagem de pesquisa. Sim, sim, sim. Não é o mesmo corpo? Não é o mesmo ser? Não é a mesma porção energética? Então, são formas de ver diferentes, né? Formas de
interpretação diferentes da mesma coisa. Né? Então, sim, acho super importante a gente trabalhar essas conexões culturais da saúde milenar. E aí, ainda assim, falei só da xamânica, da Ayurveda, da chinesa, que são os pilares mais conhecidos da naturologia, mas a gente precisa ainda aí considerar as medicinas tradicionais africanas, egípcias, outras indianas, brasileiras, né? Da América como um todo, né? A América não é a Norte, todo, onde vem se descobrindo agora, né, de um tempo para cá que se começou a dar essa atenção, a riqueza de contribuições que os povos tradicionais da nossa região, né, da América do Sul, das Américas, têm também a contribuir. Né, de modo geral. Todos os povos tradicionais do mundo têm muito a contribuir, com conhecimentos também milenares, que estão isolados nas suas comunidades. Né? Isso precisa também ser lembrado, respeitado, né? E, na medida do possível, são novos conhecimentos para todos, né? Para a humanidade. É isso. Muito bom. Perfeito. Certo? Muito bem, então fechamos a nossa aula. Com chave de ouro. Resposta. Baita reflexão, né? Vou puxar aqui para você. Bem.